Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Depois de dias intensos e cansativos lá na Amazônia, vocês vão ver que eu não sou a mulher do Marcos Bellucci, mas estou com uma voz de sono hoje, porque estou muito cansado. Foram dias muito cansativos, mas foram muito proveitosos também. Para quem não me conhece, eu gosto sempre de me apresentar. Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos, sou casado com a Georgia, pastor de adolescentes da Rede Livres aqui da nossa igreja. E eu sempre, quando vou pregar, eu costumo agradecer algumas pessoas, e na semana retrasada eu esqueci. E fiquei muito mal com isso, fiquei triste de ter esquecido, principalmente porque na semana retrasada teve uma pessoa que me ajudou a estruturar toda a minha pregação. E ele não está aqui hoje, mas eu quero agradecer ao Rafael Turque, eu tenho certeza que ele está assistindo. O Rafa, ele é uma bênção na minha vida, ele tem sido o nosso braço direito no Livres. E foi muito legal ver o Rafa pregando numa igreja, numa comunidade ribeirinha lá na Amazônia. Foi uma bênção isso. A gente também teve o Renan, o Renan fez a primeira pregação dele no primeiro culto de uma comunidade ribeirinha que a gente visitou. Foi muito legal viver essas experiências. E é incrível ver como que o amor de Deus ele não tem limites. O amor de Deus ele transpõe qualquer barreira que possa existir para alcançar aqueles que estão perdidos. E é muito lindo a gente vivenciar isso. E eu sei que alguns de vocês aqui, ou talvez até muitos, podem ver esses testemunhos, ouvir as histórias que a gente está contando, ver essa camiseta, esse chapéu aqui que a gente ganhou lá. E falar, tá, mas eu não fui lá. Eles estão falando sobre a viagem, mas eu não fui lá. Eu não consigo entender muito bem o que passou por lá. E eu sei disso porque muitas vezes esse era o meu pensamento quando eu estava sentado aqui. E eu via missionários vindo testemunhar, pessoas que participaram de viagens. E a minha pergunta era, ok, mas o que eu vou fazer com isso? Enquanto a gente estava lá no barco, estava num tempo de meditação e devocional com Deus. Eu estava meditando no livro de Marcos e um texto muito interessante eu li, e eu quero falar sobre ele hoje. Se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Marcos capítulo 4. A gente vai ler bastante, mas eu pretendo não demorar muito, para a gente poder ir para casa antes de que esfrie muito, né? Mas Marcos capítulo 4, Jesus vai contar uma história para os seus discípulos e para a multidão que a seguia. E o texto diz assim: mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Uma história repetida, Jesus já tinha feito isso outras vezes. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. E ele lhe respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês, meus discípulos, que estão mais perto de mim, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Até aqui tudo bem? Todo mundo acompanhando bem?
Então Jesus agora ele vai trazer a explicação dessa parábola. A partir do versículo 15, ele diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem, e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra e nós queremos, nessa noite, pedir que o nosso coração seja como um solo fértil. Ó Deus, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Jesus, ele está aqui. O livro de Marcos é um livro muito interessante porque ele é um livro bem acelerado em termos de ação. Ele começa o primeiro capítulo bem curtinho, dando uma introdução do ministério de Jesus e logo já vem ação, milagre, cura, ensino. E acho isso muito interessante. E Jesus aqui ele está contando suas primeiras parábolas, a sua primeira parábola em Marcos capítulo 4. E Jesus ele usou de parábolas para ensinar os seus discípulos e aqueles que o ouviam. No geral, as parábolas elas falavam a respeito do reino de Deus, a manifestação de Deus, o reino dos céus aqui na terra. A gente falou sobre isso recentemente. Porém, o que podemos ver nesse texto é que havia uma dureza no coração das pessoas, havia uma dureza no coração dos discípulos, uma incredulidade a respeito daquilo que Jesus estava pregando. E Jesus ele se preocupava com isso. Até hoje, muitos discípulos de Jesus, e aí eu me incluo nessa, a gente tem dificuldade para entender aquilo que Jesus nos ensina, e às vezes até mesmo para entender essa parábola que Jesus dá a explicação dela. Incrível. E Jesus disse que se a gente não entende essa parábola que ele explica, quanto mais poderíamos entender as demais. Então ela é uma parábola chave, o primeiro ensinamento que Jesus dá diretamente aos seus discípulos. E por isso eu queria trazer alguns pontos importantes dessa parábola para nós, embora o próprio Jesus já tenha explicado, né? A primeira coisa que eu queria falar é quem é o semeador. Então saiu aqui, o texto começa a dizer lá no versículo 3 que um semeador, um lavrador, saiu para semear. E o semeador é Jesus. Jesus é o grande semeador e o semeador dessa história. É Ele que conhece a terra, as duas terras. Ele conhece os solos, Ele conhece aonde Ele está lançando as suas sementes. E não só isso, Ele é o conhecedor e quem domina a própria semente, a palavra. Jesus, quando explica a sua mensagem, Ele vai falar sobre isso. E em João 1 diz que Jesus, o verbo, a palavra, se fez carne. E então, Jesus ele é o semeador, aquele que lança a palavra, porque Ele é a própria palavra. A segunda coisa é que, como eu acabei de dizer, qual é a semente? O que é a semente? O que é que Jesus está lançando nessa terra? E é a palavra. A palavra, a mensagem, algumas versões vão trazer. E qual é essa palavra? A mensagem de Jesus era uma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O que Ele veio oferecer é a salvação aos perdidos, o reino de Deus, a manifestação dos céus aqui na terra. Essa era a mensagem que Jesus pregava, era sobre isso que Jesus ensinava, era por isso que Jesus curava e fazia os seus milagres, porque Ele queria trazer salvação aos que estavam perdidos. Essa é a semente que está sendo lançada nos solos, essa é a semente que Jesus está falando. Como eu sempre falo aqui, o reino que não é desse mundo, que veio alcançar o perdido, veio oferecer um novo caminho às pessoas, não os caminhos que elas já conhecem, mas oferecer uma nova perspectiva, um novo caminho. É sobre isso que Jesus pregava, é essa semente que o semeador está lançando nesses solos.
E uma coisa muito importante antes da gente começar a falar a respeito dos tipos de solo, é porque quando a gente fala sobre os solos, cada solo que foi lido aqui no texto, nós não estamos necessariamente falando sobre pessoas, sobre uma pessoa específica, mas nós podemos estar falando sobre fases e momentos diferentes da vida de uma mesma pessoa. Talvez aqui você esteja essa noite e já teve o seu coração num solo rochoso, no solo de pedras, mas hoje você está com um coração como um solo fértil. Lá no final a gente faz uma avaliação sobre isso, pode ser? E agora então eu quero falar sobre o primeiro solo, Jesus, e eu vou direto para o versículo 15, que é onde Jesus já está explicando a parábola. A gente vai focar na explicação da parábola hoje. E o primeiro solo é o solo que Jesus diz que é as sementes que caíram à beira do caminho. Representam aqueles que ouvem essa mensagem, mas Satanás logo vem e as toma de si. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso redor, tentando roubar, matar, destruir, e tentando roubar de nós a alegria que há no Evangelho, a alegria que há na mensagem da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo vai dizer: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos sofrimentos. Além disso, a gente também tem o texto de Efésios 6:12, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mal existe, o diabo existe. Você pode acreditar ou não, mas existe. E ele está o tempo inteiro tentando roubar das pessoas a mensagem de Jesus. Ele está o tempo inteiro tentando roubar de nós a alegria que há no Evangelho. E Jesus está falando que esse tipo de solo, esse primeiro solo, são daquelas sementes que são lançadas, mas infelizmente o diabo está tentando cegar, desanimar com uma série de coisas que acontecem no nosso mundo, e isso faz com que as sementes sejam levadas pelos pássaros, figuramente, né? Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, ouvem falar da sua mensagem, mas não creem nela. Não creem nela porque no mundo há tentação, o maligno opera nesse mundo. E no final, muitas pessoas têm tido a sua semente roubada dos seus corações e das suas vidas. E por isso não creem na palavra de Deus. Esse é o primeiro solo que a gente pode ver aqui. E é muito interessante porque nós poderíamos passar aqui mais algumas horas falando a respeito de testemunhos que ouvimos lá na Amazônia de pessoas que têm tido a mensagem do Evangelho roubada dos seus corações. Nós visitamos lugares onde havia confusão entre famílias, uma comunidade pequena, mas já toda dividida, onde havia intrigas e havia brigas, inimizade entre os lugares. Dava para perceber que havia espíritos malignos operando na identidade daquelas pessoas. Isso não acontece só na Amazônia, né? Vamos lá, acontece aqui na igreja às vezes. E nós precisamos cuidar disso, porque esse é um solo perigoso onde a palavra tem sido lançada. O segundo solo está no versículo 16 e 17, diz assim o texto: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Interessante que aqui, diferente do primeiro solo, o primeiro solo ouve a mensagem, mas nem a recebe. Esse segundo solo, a pessoa recebe com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa dessa mensagem, por causa do Evangelho, elas desanimam. E é muito interessante porque existem pessoas que ouvem falar do Evangelho e dizem: Ele é o Messias, Jesus é o Messias, esse é o reino dos céus, esse é o reino que eu quero, esse Jesus eu quero, Ele transforma mesmo vidas, transforma a minha vida. A pessoa se alegra, se anima, recebe a mensagem,
Mas a palavra caiu em um lugar de terra rasa. O terreno rochoso, ele é raso. Onde embaixo só tem rocha, um coração de pedra. Uma raiz que não encontra água para se saciar, que não encontra água para se nutrir. Paulo acabou de orar sobre isso. E, infelizmente, muitas pessoas estão na sua caminhada com Cristo, mas estão nesse segundo solo que é muito perigoso para nós. Porque é um lugar superficial, uma terra rasa. Não tem raízes na palavra, não tem raízes na comunidade em que congregam. E hoje em dia a gente pode ver muitas pessoas que trocam de igrejas, trocam de doutrinas, como se fosse trocar de roupa. Porque elas não conseguem criar raízes profundas. E por isso, quando vem as dificuldades, o evangelho morre em seus corações. Olha que interessante, lá em Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Deus está falando com aquele povo, e olha a mensagem que ele traz. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive, pela qual ninguém passa. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, onde a semente brota e frutifica, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. O texto continua, diz: os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Agora, olha que interessante, lá a partir do versículo 11 diz assim: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Deus está alertando o povo de Israel que eles haviam feito para si cisternas rachadas, onde a água, onde a planta não conseguia encontrar raiz porque não tinha água. E aqui Jesus está falando, ensinando aos seus discípulos, que aqueles que não têm raízes profundas, aqueles que não têm um fundamento firme na palavra, que não conseguem nutrir, eles não vão frutificar. E sabe por quê? Porque na primeira tempestade, na primeira seca que vier, no primeiro sol forte que vier, na primeira dificuldade, na primeira tribulação que eles enfrentarem, eles vão murchar, eles vão secar. Quantos de nós estamos assim? É impossível uma semente conseguir frutificar num terreno rochoso. Isso foi real naquela época, das multidões, muitos abandonaram Jesus quando a coisa começou a apertar para eles. Mas ainda há um terceiro solo, o solo dos espinhos. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, eles também ouvem. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. Sabe, meus irmãos, nessa viagem, como a Gê falou aqui no testemunho dela, a gente conheceu um casal. Incrível assim, a história deles. A missionária Germana, eles vão estar aqui em setembro, na conferência missionária. Eu quero muito convidar você a participar, a convocar, porque vai ser muito, muito lindo ter eles aqui com a gente. E é muito interessante, eles vão contar melhor sobre isso, mas era um casal, eles tinham consultórios clínicos, ela tinha 4 faculdades, mais as formações em especialização da área dela. E a Gê falou que quando Deus chamou eles venderam tudo, mas na verdade eles não venderam tudo, eles deram tudo que eles tinham para ir para o campo. Eles deram tudo que tinham para que essa semente brotasse nos corações deles. E através disso outras pessoas fossem alcançadas. E a verdade é que muitas vezes nós conhecemos várias pessoas, isso acontece até com nós mesmos, que professamos Jesus Cristo, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, mas os nossos corações estão tomados pelas preocupações dessa vida. Muitas vezes são até preocupações lícitas, válidas,
Mas a gente tem gastado tempo demais, gastado energia demais com coisas que esse semeador, Jesus, já havia falado que se a gente deixasse a semente do reino brotar nos nossos corações, Ele ia cuidar dessas coisas. Está lá em Mateus 5 e 6, você pode ler sobre isso. Jesus falou, não se preocupeis com o dia de amanhã. O que vocês precisam, eu vou suprir. E aqui, esse solo, esse terceiro solo, ele é um solo que as pessoas estão muito preocupadas, muito cheias de preocupações, seduzidas pelas riquezas, com o coração ansioso em coisas que Deus poderia cuidar por elas. A gente não tem mais tempo de ler a Bíblia, tempo de orar, não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de ter comunhão com os nossos irmãos, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente está muito preocupado com o que vai acontecer. E aí a gente para de dar fruto, porque um solo desse, um coração desse não dá fruto, não tem como. Porque ele começa a crescer entre os espinhos, e os espinhos, as preocupações, elas nos sufocam de um jeito que a gente simplesmente não consegue. Você vem aqui para a igreja, vai orar para o missionário, passa 10 segundos, você já está orando pela sua prova de amanhã. Mas a gente tem uma esperança e ela está no quarto solo. Esse é o bom coração. É um coração onde não tem rochas embaixo. É um coração que não tem espinhos. É um coração que não foi deixado à beira do caminho. Nas palavras do evangelista Lucas, que conta essa mesma história, diz que caiu em boa terra. São aqueles que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Recebe, compreende e persevera. Assim a semente frutifica. Esse é o bom coração, esse é o fruto que dá, que frutifica. E essa é a nossa esperança, porque existe uma terra onde a palavra é lançada e frutifica. E a gente pode ver os tipos de coração aqui que Jesus está falando aos seus discípulos, ver onde a semente cai. E como discípulos de Jesus, a gente precisa analisar algumas coisas. Porque lá em João 6,60, como eu falei, acontecia essas coisas que acontecem hoje, aconteciam naquela época também. Em João 6,60, Jesus está fazendo um duro discurso para aqueles que o ouviam. E a palavra fala que muitos deixaram de segui-lo naquele dia. Pessoas que estavam com o coração em solo rochoso. Estavam seguindo o mestre, ouvindo a palavra que ele tinha, mas estavam sem raiz, estavam sem base profunda, e por isso paravam de seguir. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que há um preço em seguir a Jesus. Há um preço no discipulado, há um preço, e esse preço ele não é barato, não. A Bíblia fala que, na conversa que Jesus teve com o jovem rico, ele falou sobre isso, né? Que se ele quisesse seguir ele, era para ele vender tudo que tinha, dar tudo aos pobres e seguir Jesus, abrir mão de tudo. Jesus também fala, aquele que quer me seguir, que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia. E eu estou falando isso porque eu não acho que ninguém que foi aqui na viagem é mais especial, tá? E eu amo todos vocês, são meus irmãos. Mas eu não acho que ninguém que foi para a Amazônia, que, puxa, olha que lindo, eles abriram mão de uma semana e foram lá fazer um trabalho voluntário. Eu não acho que a gente é especial por isso não, cara. Inclusive, a gente fez uma noite de testemunhos e o meu testemunho foi que eu achava que eu era comprometido com o reino. E lá eu percebi que eu não era, não. Eu achava que eu era, mas não era tanto quanto eu pensava. E Jesus, ele quer ensinar 4 coisas aqui. Eu já falei de 4 solos. São 4 coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, ele mostrou quais são os principais motivos de pessoas que param de seguir a Jesus. Existe a luta contra o mal. É real a luta contra o diabo. Existe essa luta contra o mal. Existe também corações que não têm raízes e bases profundas, e existem corações que estão preocupados. Vocês conseguiram entender isso? Quais são os motivos principais de pessoas não seguirem a Jesus? Ficou claro isso pelo texto?
A segunda coisa que ele quer nos ensinar é que, embora muitos o rejeitem, ainda existe um solo bom. Existe um lugar onde essa semente cai e dá frutos. O evangelho frutifica, ele é imparável. O poder do reino de Deus é imparável. Deus é poderoso, ele faz. A terceira coisa que a gente pode aprender é que o reino de Deus, ele cresce através da pregação da palavra. A semente é lançada, a palavra, a mensagem. Nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E a quarta coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos semear, independente de onde a semente cai. Nós pregamos a todos e deixamos que Deus cuide do solo. Crianças, analfabetos, ribeirinhos ou não, ricos, pobres, o resultado ele não depende de nós. A semente é boa. Vocês perceberam que o texto em nenhum momento fala que a semente era ruim? O problema nunca é a semente, o problema não é o semeador, o problema são os solos. Só que aí dos solos quem cuida é Deus, não sou eu nem você. Veja, Jesus, ele é o verdadeiro semeador. Ele está falando dele mesmo. O problema não está no semeador. E muitas vezes parece que ele está desperdiçando semente, né? Poxa, para quê? Para que ir lá na Amazônia falar com uma criancinha de 5 anos que vai fazer o dedinho lá do plano da salvação e nem vai lembrar o que é? Para que gastar dinheiro com isso? Mas veja, assim como diz em 2 Timóteo 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e Jesus também diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é para a gente saber que o nosso papel, enquanto semeadores da palavra, não é fazer distinção de solos. Eu estou falando para vocês, apresentando quais são os tipos, mas na hora de semear, para mim não faz diferença, eu preciso lançar a palavra de qualquer jeito. Porque quem cuida dos solos é Deus. E para finalizar, eu queria falar que o frutificar do solo bom, ele varia. Muitas vezes são muitos frutos, 30. Quer dizer, muitos seria o 100, né? Às vezes são poucos, o 30 que ele fala. Mas lá na Amazônia a gente aprendeu uma frase que foi muito impactante. Que é, se vale uma vida, vale o esforço. Se vale uma vida, eu vou lançar quantas sementes forem necessárias. Se vale uma vida, vale esse esforço de pregar o Evangelho, de falar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. E eu acredito de todo o meu coração que nós juntos como igreja, juntos, unidos, nós podemos pregar o Evangelho, podemos pregar as boas novas que Jesus veio trazer a esse mundo. E através do poder de Deus, pessoas serão salvas e corações serão transformados. Solos que eram rochosos, que eram espinhosos, serão solos férteis, porque a gente precisa lembrar que é sempre Deus que faz e não nós. E eu tenho 2 perguntas essa noite para finalizar. A primeira pergunta é: que tipo de solo você tem sido? E eu creio que há espaço para todos nós aqui, nesses 4 tipos, né? Acho que cada um aqui pode se encaixar num deles. Mas é preciso que a gente examine os nossos corações. Que a gente comece a restabelecer as nossas prioridades, as nossas preocupações. Entender que o meu e o seu coração podem sim ser uma terra boa para receber a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite e você nunca tinha ouvido falar a respeito desse semeador. Ou talvez você já ouviu falar desse semeador, mas a mensagem não tinha caído no seu coração ainda. Eu quero dizer que esse semeador, Jesus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer trazer sentido para você. Ele quer transformar o seu coração. Se você nunca havia ouvido falar a respeito desse semeador, nunca tinha ouvido falar a respeito de Jesus, eu queria dizer para você que Ele morreu, Ele entregou sua própria vida para que você estivesse aqui essa noite e tivesse um encontro de verdade com Deus.
Um Deus que pode transformar o seu coração, que pode aliviar as suas dores, que pode mudar a sua perspectiva a respeito das suas preocupações. E eu acredito nesse Deus. E Ele faz um convite não para você virar uma pessoa religiosa, para você se tornar membro de uma igreja, embora eu ia amar que você estivesse aqui com a gente. Mas Ele faz um convite para você reconhecer que essa mensagem é boa, que Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Porque essa é a boa mensagem, essa é a boa semente do Evangelho. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: existe alguém aqui nesse lugar, essa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso? Gostaria de reconhecer Jesus como seu Salvador, como aquele que pode e quer transformar o seu coração? Há alguém aqui? Se você é uma pessoa assim que quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos, nós queremos orar com você. Tem alguém? Amém. Da mesma forma, eu quero também falar com aqueles que talvez estejam afastados da palavra. Talvez não deu tempo de você criar raízes profundas no Evangelho. Talvez você vieram as dificuldades da vida e, como eu falei, eu não acho que eu sou mais especial, porque já tive dificuldades na minha vida que fizeram que a mensagem me derrubasse. Mas eu queria te dizer nessa noite que há salvação para você também. Jesus, Ele quer transformar o seu coração novamente em um terreno fértil. E eu quero fazer um convite: se você está afastado da igreja, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, se você não tem mais vivido uma vida de acordo com a vida que Jesus espera, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, porque nós queremos orar com você também. Há alguém aqui essa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Você não precisa ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar ou vão dizer. É um convite simples para entregar seu coração de novo para Deus e deixar com que Ele faça a obra. Eu não estou te chamando para voltar a ser voluntário aqui, embora a gente precise também. Eu não quero que você seja um ativista religioso. Eu quero que você reconcilie sua vida com Deus, que você volte a andar, que seu coração seja um coração fértil. Há alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Amém. A última pergunta que eu quero fazer é para aqueles que então se consideram semeadores. Lá em Manaus, na Amazônia, nós vimos jovens de 19, 20, 26, 24 anos que estavam construindo aquilo que eu e você chamamos de um futuro brilhante. Carreira, carro, faculdade, um emprego. Mas pessoas que abriram mão de tudo, para virarem semeadores da palavra, em lugares onde muitos de nós não querem ir. Pessoas que abriram mão do sinal de celular, abriram mão de assistir o seu Netflix, abriram mão da comida da mãe, da casa, porque entenderam que havia um chamado para semear, assim como a palavra um dia brotou no coração deles. É preciso também que brote no coração de outras pessoas. E isso me marca muito, porque nós também estamos participando da construção desse reino. Eu e você, nós também somos chamados a sermos semeadores. Talvez não lá, mas aqui, onde quer que você esteja. Como a Gia falou, nem todo mundo tem um chamado missionário, mas todos nós temos que ter um coração missionário, um coração que queima por vidas. Se nós dizemos que seguimos a Jesus e queremos fazer o que Ele faz, está aqui. Ele é o semeador, Ele lança a palavra. Nós precisamos pregar o Evangelho também. E talvez na reflexão que a gente fez a respeito do tipo de solo que nós temos sido,
você se lembrou de que Deus um dia te chamou, que Deus um dia tocou seu coração e você tem deixado isso de lado, talvez como um terreno rochoso onde você não tem criado raízes, outra vez como um terreno de espinho onde as preocupações dessa vida te tomaram de uma forma que você já nem sabe mais o que fazer, que você está sufocado com o seu dia de amanhã. E deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa. Sabe, a gente olhava nos olhos daquelas pessoas e para eles parecia que não faltava nada das coisas que a gente às vezes fica desesperado para ter. Desesperado para olhar o nosso WhatsApp, para ver o que está acontecendo. Desesperado para, sei lá, qualquer coisa, para assistir um novo lançamento. Eles só queriam olhar nos olhos de alguém, dar um abraço e falar: vai ficar tudo bem. Talvez você está aqui essa noite, você precisa restabelecer um compromisso que um dia você fez com Deus. Compromisso que você fez ao entregar o seu coração para Ele, dizer que você queria segui-lo, independente de qualquer coisa. E se você é uma dessas pessoas, você precisa restabelecer esse compromisso. Se você quer ter a chama do chamado ardendo no seu coração mais uma vez, eu queria te convidar para vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu creio que Deus tem um despertar nos nossos corações, como igreja, como discípulos, como comunidade, para viver uma vida intencional, uma vida com propósito, uma vida com chamado. E eu quero te convidar a vir aqui nesse momento. Talvez você nunca tinha pensado nisso. Talvez está sendo hoje que Deus está tocando o seu coração e dizer: eu quero semear aquilo que Deus tem colocado em mim. Eu quero pregar o evangelho às pessoas. Eu quero deixar de ser um solo rochoso. Eu quero deixar de ter espinhos em mim. Eu quero ser um solo fértil onde a palavra de Jesus frutifica. Não pelo que eu faço, mas pelo que Ele faz através de mim. Não tem problema, eu quero convidar você de coração a vir aqui. E se ninguém quiser vir, não tem problema. A gente vai orar do mesmo jeito para que isso aconteça. Porque eu não quero que vocês saiam daqui essa noite dizendo: eu sou o mesmo. Alguém aqui, se você está aqui essa noite e sente de Deus que você precisa renovar o seu compromisso com Ele, você precisa fazer um novo voto com Ele, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Quero que você entenda mais uma vez, eu não estou te chamando aqui para ir para a Amazônia, embora eu te recomende fortemente aí uma viagem missionária um dia na sua vida. Eu acho que todos nós precisamos passar por essa experiência. Mas o chamado aqui não é para quem quer ir na próxima viagem. O chamado aqui é para quem quer dedicar a sua vida a semear a palavra no coração das pessoas, a deixar que Deus frutifique através de você. Não importa a sua idade, não importa o que você faz. Talvez o seu chamado seja diferente da Germana e do André. Às vezes Deus não quer que você abra mão da sua faculdade, às vezes Deus não quer que você abra mão da sua profissão, mas Ele quer usar você aonde você estiver, aquilo que você tem em mãos para abençoar outras vidas. Pai, mais uma vez eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Nós queremos reconhecer o quanto nós somos falhos, o como nós somos pecadores, Deus. Muitas vezes nós deixamos que as preocupações desse mundo tomem nosso coração a respeito do que vai ser nossa vida daqui para frente, Deus, mas nós queremos, como igreja, reafirmar o compromisso que temos no nosso coração, de dizer que nós confiamos em Ti, confiamos no que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que ao buscar o Teu reino, o Senhor ia cuidar das nossas necessidades. Deus, nós queremos queimar nossas carroças, queremos afundar nossos barcos, porque queremos Te seguir, não importa o que custar, queremos Te seguir, não importa o preço que tenha que ser pago, Deus.
Jesus, Tu és o amado das nossas almas e nós queremos que esse amor transborde através de nós. Deus, nós queremos que o mundo veja a Tua luz, e o texto de Marcos continua dizendo que uma luz, ela não foi feita para ficar apagada, uma luz não foi feita para ficar guardada dentro de um quarto. A luz foi feita para brilhar e nós queremos, Jesus, levar a Tua luz no lugar onde as trevas habitam. Nós queremos levar a luz da Tua palavra através das nossas vidas, queremos levar as pessoas que estão vivendo em trevas, pessoas que ainda não Te conhecem, ou pessoas que não têm tido um relacionamento com o Senhor, pessoas que estão mais preocupadas com o que essa vida pode fazer do que a vida eterna que o Senhor tem para oferecer por cada um de nós. E Deus, nesse momento em especial, eu quero orar por essas pessoas que vieram aqui na frente, vieram aqui para renovar um compromisso com o Senhor, vieram aqui para aceitar o chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós, para viver uma vida de intenção, uma vida intencional, uma vida com propósito, para lançar a Tua semente onde quer que nós estejamos. Porque nós sabemos que é o Senhor quem faz, é o Teu Espírito Santo que convence, não são nossas palavras, não são nossas ações, mas é o Teu Espírito através de nós, que pode convencer o homem e a mulher do seu pecado e do mal que habita, Deus. E nós queremos orar por isso, orar por cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa direcioná-las, que o Teu Espírito Santo possa capacitá-las, possa dar a elas orientação e direção do que precisa ser feito. Deus, nós também como igreja queremos orar por cada missionário que está no campo, ó Deus. Quantas vezes nós somos falhos, Deus. Esquecemos de mandar um parabéns para o missionário que o nosso PGM apoia. Não mandamos uma palavra de apoio, não oramos por eles, ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa porque tem pessoas que estão pagando um alto preço e nós nem mesmo as apoiamos por isso. Ó Deus, muda o coração da Tua igreja, muda o meu coração, porque eu sou Tua igreja também. Ó Deus, que nós possamos viver uma vida, Pai, que honre e glorifique o Teu nome. Se nós cantamos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a honra, que nós Te damos honra e Te damos glória, Pai. Nós queremos fazer isso não só com nossas palavras, mas queremos fazer isso com as nossas vidas, Deus. E nós oramos assim essa noite, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. 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 Acho que eu que vou encerrar o culto, então. Chega aí, pessoal da banda. Já pode vir. Meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam refletir e meditar nisso, nessa palavra que a gente ouviu hoje. Você que é um jovem universitário, não se esqueça de fazer sua inscrição para a Liga lá no fundo. Você que é adolescente, a gente se vê no Papo Livre sexta-feira, 7h30. Lembrei de uma coisa. Na sexta-feira também, eu acho que nem os Filipes sabiam disso. Mas na sexta-feira também, a gente vai ter a vigília aqui da igreja e ela vai ser comandada pelos adolescentes, pelos jovens. Então, sexta, 10 horas. Quem for adolescente já avisa seu pai e sua mãe aí. Quer dizer, avisa não, pede permissão para vocês ficarem, tá? Tem um monte de pai aí, vai falar que eu estou avisando, para pedir permissão, tá? Para vocês ficarem aqui na igreja das 7h30 até meia-noite, tá? Certo, já. Beleza, já garante minha vaga. Acabei de receber o aviso aqui da produção que em nome de Jesus nós faremos uma próxima viagem missionária. Dessa vez provavelmente vai ser para o sertão. Se eu fosse você, eu já começava a juntar as economias, já preparava o coração para você estar lá com a gente. E é isso. Muito obrigado a todos que vieram, vocês que são nossos convidados. Espero que vocês tenham se sentido em casa, porque o nosso intuito é viver isso aqui
como uma casa, como uma família. Tem mais aviso? Não? Ah, tá. Então eu espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes. Opa, gente, verdade. Tem um aviso que eu esqueci de dar. Uma coisa que aconteceu lá na viagem. Nosso pastor Felipe Breder está noivo. Olha só. Glória a Deus. Finalmente ele pediu. Gente, já estava sofrendo com a Paula, mas saiu o pedido. Foi um momento muito especial lá. Vai ter nas redes depois um videozinho, né? Uma coisa assim. Vocês acompanhem lá. Mas é isso que a gente é. A gente é uma família grande, feliz, que comemora as alegrias, que sofre junto os lamentos, mas que a gente possa ver isso sempre e que todos nós saiamos daqui com um coração de semeador. Amém? Eu vou orar, depois a gente vai cantar e não vai embora antes de cantar. Se você não tiver muito afim de cantar, fica aqui dentro, conversa com alguém que você não vê há tempo, mas vamos sair só depois da música, tá bom? Senhor Deus, nós somos gratos, porque, como eu disse no começo, o Teu amor nos constrange de uma forma que nos aproxima de Ti. E é isso que nós queremos, Pai. Queremos viver uma vida cada vez mais perto de Ti, Jesus. Eu agradeço por cada um que esteve aqui essa noite, Pai, que eles possam sair daqui encorajados a viver uma vida diferente. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações que há no Espírito Santo possam acompanhar cada um dos meus irmãos aqui durante a semana deles. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.